Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Que bom que você está aqui, muito bom nós estarmos juntos mais uma manhã, para aprendermos do Senhor, amém? Estou muito feliz. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra, e o tema dela é fome. Você está com fome? Olha para quem está do seu lado, tem uma revelação profética, só de eu olhar para a cara dessa pessoa, veja se ela está com fome ou não, faz isso. Né? Quem tomou café da manhã? Os irmãos ali, nós já almoçamos já na casa do seu Alan, da dona Luísa ali, né? Mas foi muito bom. Mas eu quero falar com você sobre fome, né? A fome é um combustível para transbordar. Você pode repetir isso comigo? Repete assim: fome é um combustível para transbordar. Amém? Vamos ler alguns textos juntos. Abra sua Bíblia, eu quero começar lendo aqui alguns textos. Abra em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Por gentileza. Depois nós vamos ler Amós, já fica mais complicado de achar, né? Mas nós vamos conseguir. Depois Mateus. Então, Apocalipse 3, 17. Amém? Você achou esse texto? Amém? Então vamos acompanhar juntos ali. Apocalipse 3,17 diz assim: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Quero só ler uma outra versão que diz: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então esse é uma carta, né? Aqui o apóstolo João, isolado lá na ilha de Patmos, ele recebe várias revelações, você sabe o contexto, mas é uma carta à igreja de Laodiceia, e é aquela mesma igreja que ele diz: você não é nem quente nem frio, quem dera fosses quente ou frio, mas porque é morno eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, sabe? Esse é um texto muito conhecido nosso. Mas nessa mesma página, talvez ali da sua Bíblia, um pouquinho mais para baixo, já tem esse versículo que nós lemos. E é interessante notar qual era a situação dessa igreja, porque aqui a palavra de Deus, né, o anjo ali representando o Senhor, está dizendo: você mesmo diz sobre você mesmo, estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma. Mas aí ele traz a verdade. E sabe, a verdade da condição do nosso coração e do nosso interior, não somos nós que dizemos, mas é o próprio Deus. É Deus quem diz quem eu e você somos de verdade, é ou não é? Nós achamos algumas coisas, nós especulamos, mas Deus sabe a verdade. E aqui a verdade sobre a igreja de Laodiceia, sobre a condição daquele povo, era essa verdade que o anjo trouxe. Ele diz: vocês dizem que estão ricos, abastados, não precisam de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que diagnóstico triste, não é verdade? Amém? Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Abra comigo em Amós, aí já fica mais difícil de nós achar ali, né? Vamos no índice lá. Amós capítulo 8. Quem achar primeiro aí fala: é para frente, José, antes de... vai ajudando aí o irmão, né? Então, Amós capítulo 8. Obrigado. Capítulo 8, versículo 11. Amós 8, 11. Amém? Você achou? Povo bom de Bíblia, né? Então Amós 8, 11, lá diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Olha só que texto: eis que vem dias, eu creio que é os nossos dias. Ele diz: em que enviarei fome. Então é promessa do Senhor para mim e para você que Ele vai enviar fome. Se nós olharmos com olhos naturais, ninguém quer fome, não é verdade? Quando nós passamos na rua e vemos alguém pedindo dinheiro, dizendo que é para comida, isso toca o nosso coração, porque passar fome é muito triste, não é verdade? Então, com os olhos naturais, não é legal, mas a Bíblia está dizendo que Deus vai enviar fome sobre a terra.
Ele está dizendo não fome de comida, de pão, não sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E um último texto aqui para nós iniciarmos, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler juntos, Mateus capítulo 5, versículo 3. As bem-aventuranças, mas eu quero ler uma delas com você. Então, Mateus 5, versículo 3, e depois o versículo 6. Amém? Então, Mateus 5, 3 a 6 fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E daí o 6, ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, nós lemos 3 textos aqui. O primeiro é um diagnóstico terrível de uma igreja, a igreja do povo lá de Laodiceia. Eles achavam uma coisa, e a verdade de Deus, trazendo aquilo que de fato era a verdade, era outra. Eles diziam: eu estou rico, abastado, estou feliz, estou contente, não preciso de coisa alguma. E aí o anjo diz: mas na verdade você é um miserável, um pobre, um cego, alguém que está nu. Outra palavra que nós lemos em Amós fala: Deus vai enviar fome sobre a terra. Fome não de pão, sede não de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. E aqui no Novo Testamento Jesus diz: bem-aventurado, abençoado, feliz será a pessoa, né, que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E um pouco mais para frente ele diz: bem-aventurado também aqueles que têm fome, que têm sede, porque eles serão fartos. Amém? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Feche os seus olhos comigo, faça a sua oração, fala com o Senhor para Ele ministrar o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, aqui está a Tua palavra, e nós queremos ser ministrados somente por ela, que não venha nada da minha mente, do meu coração, da minha opinião, mas que só a Tua verdade, a Tua palavra, aquela que nos corta ao meio, de maneira que nunca mais somos os mesmos, que é viva, que é eficaz, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Que essa palavra poderosa nos toque nessa manhã, que o Senhor gere fome no nosso coração. Não tem como transbordar sem ter fome, nós entendemos isso, Senhor, por isso gera uma fome em nós. Talvez nós estamos como a igreja de Laodiceia, estamos bem, não precisamos de coisa alguma, mas na verdade nós somos pobres, cegos, nus, temos total dependência do Senhor. Por isso, ó Pai, ministra os nossos corações nessa manhã. Queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus oramos, amém? Amém, meus irmãos? Então, nós estamos falando sobre fome. Todo ser humano tem fome de alguma coisa, é ou não é? Você já teve dia que você falou assim: estou com fome de pizza, não é assim? Não é difícil, né? Às vezes minha esposa, né, ela é magrinha, mas ela gosta de comer bastante, né? E coisas boas, né? E às vezes a gente está com vontade de comer um negócio. Nossa, eu estou com uma fome. Às vezes é assim: eu estou com fome, eu não sei nem do que é, não é? Mas todos nós temos fome de alguma coisa, né? E não só fome natural, nós temos um anseio por alguma coisa. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, mas fala lá também que Ele colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, nós temos um anseio que nada nesse plano terreno vai nos satisfazer. Então nós temos o anseio pela eternidade. Quando nós estamos perdidos, sem o conhecimento de Deus, nós tentamos saciar a nossa fome com qualquer outra coisa aí fora. Nós tentamos encher e preencher esse vazio do nosso coração com tantas outras coisas aí no mundo. Quantos de nós aqui, antes de conhecermos a Deus, tentamos preencher a nossa fome, o nosso vazio com outras coisas? Muitas outras coisas, né? Nós procuramos aí fora em tantas fontes que não são fontes verdadeiras, porque são fontes que estão fora de Deus, coisas que nunca vão nos saciar. Ontem à noite aqui nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, porque nós só podemos transbordar se nós nos colocarmos como esse recipiente embaixo da fonte, não é? Parar ali debaixo da fonte para deixar que o Senhor nos enche. E hoje nós vamos falar sobre não podermos transbordar de Deus se nós não o desejarmos o suficiente, se nós não termos essa fome o suficiente. E aí eu quero perguntar para você, e uma pergunta para nós pensarmos junto: qual é o tamanho da sua fome por Deus hoje? Faça essa pergunta para você mesmo. Qual é o tamanho da sua fome por Deus hoje? O tanto que você deseja Ele. Houve momentos na sua vida que você desejou mais ao Senhor? Ou o momento que mais você desejou ao Senhor na sua vida é o hoje? São algumas perguntas que fazem a gente analisar
como que está o nosso anseio pelo Senhor. Nós precisamos fazer essa análise da nossa vida, porque nós não vamos experimentar mais do Senhor, justamente por não termos mais fome, por não desejarmos mais dele. Fome, essa fome que eu estou dizendo, não é uma fome natural, você já percebeu isso? Essa fome é um vazio que existe dentro do nosso coração. Fome é esse vazio. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, fome é vazio. O problema nosso é que nós não estamos vazios o suficiente para que Deus possa nos encher de forma que transborde. Uma coisa que nós precisamos pensar, todos nós estamos transbordando de alguma coisa. Você conversa com alguém e pelo jeito daquela pessoa falar, pelo conteúdo da conversa dela, você sabe do que ela transborda. Você já conversou com pessoas que a pessoa já chega falando do futebol, por exemplo, não é? Isso é muito bom, não tem problema nenhum, mas aquilo está transbordando, ela gosta tanto, né? Ainda mais se ela for palmeirense, está feliz da vida, né? Flamenguista, não sei, né? São Paulino, vamos falar, né? Mas todos nós vamos transbordar de alguma coisa. Você já viu aquela frase? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, não é assim? Por quê? Porque ao falar eu estou transbordando de alguma coisa. Todos nós estamos transbordando de algo. O problema é que nós não transbordamos de Deus, porque nós não nos colocamos diante dele vazio o suficiente para que ele encha da presença dele e a gente transborde dele. Então, como nós já estamos com o copo cheio, nós estamos transbordando de outras coisas. Então nós vamos precisar nos esvaziar, para que Deus possa nos encher. E esse processo de esvaziamento é essa fome que nós estamos falando. Nós somos talvez como essa igreja de Laodiceia. Esse é um perigo muito grande. Nós estamos caminhando e declarando, ou às vezes a gente não fala para não soar orgulhoso diante das pessoas, mas a gente pensa, nossa, minha vida é tudo tranquilo, eu consigo fazer funcionar. O maior inimigo da vida cristã é quando nós mesmos conseguimos fazer funcionar a nossa vida, porque nós nos tornamos o Deus de nós mesmos, e aí nós não precisamos mais do Senhor. Então a igreja de Laodiceia, eles diziam, eu estou rico, eu estou abastado. Quem é rico, quem se acha que está abastado, não precisa de nada. Quando você está com o tanque cheio, você vai no posto encher? Põe mais um pouquinho, nem cabe, porque já está cheio. Você não precisa de posto de combustível. Agora, quando você está no meio da estrada, e você sabe que mais 50 quilômetros para frente não tem posto, e o ponteiro já está lá na reserva, o desespero acontece, não é? É fácil se desesperar. É o poder da fome, é o poder do vazio. E é por isso que a fome é um combustível para que nós possamos nos desesperar para buscar mais de Deus. Nós não podemos cair no erro de pensar assim, eu tenho tudo, para mim está tudo certo, está tudo tranquilo. É por isso que talvez o Senhor permite que algumas coisas venham sobre as nossas vidas, justamente para que nós possamos depender mais dEle, entender, Deus, isso aqui não dá, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não faço, é só o Senhor. E se o Senhor não fizer, nós estamos lascados. Às vezes nós precisamos ter esse entendimento. Nós não temos noção do que a fome pode gerar em Deus. Ele se move pela fome do seu povo. Uma vez eu ouvi uma frase. Antigamente tinha o Exército da Salvação, que era uma organização evangelística. Alguns aqui devem ter ouvido falar. E muitos anos atrás tinha um líder dessa organização que iniciou, que era um homem chamado William Booth. Nem sei se é assim que se pronuncia em inglês, né? Mas esse homem chamado William Booth, ele era o comandante ali desse Exército da Salvação, que era uma organização evangelística. E certa vez, essa frase, né, essa história fala assim, que certa vez alguns oficiais dessa organização evangelística, que era o Exército da Salvação, eles escreveram uma carta para o general deles lá, o líder da organização, o pastor, que era o William Booth, e eles escreveram uma carta dizendo que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar as pessoas a Cristo, e nada tinha acontecido. E a resposta daquele grande general ali, pastor William Booth, foi o seguinte, ele respondeu a eles sucintamente, experimentem chorar. E a história diz que foi o que eles fizeram, eles ficaram lá até sentir o desejo, a paixão, a fome, o desejo de Deus de alcançar outras pessoas. Então quando eles fizeram isso e começaram a chorar e começaram a se derramar diante do Senhor, eles experimentaram um grande avivamento. E essa frase, essa história toca o meu coração, porque muitas vezes nós estamos querendo que Deus transforme a nossa cidade, a nossa família, que Deus faça coisas diferentes, poderosas, mas eu mesmo não me apresento de uma forma diferente. Experimentem chorar, experimentem apresentar ao Senhor uma fome, onde Ele possa passar. A Bíblia diz que o Senhor passa os olhos sobre toda a terra, procurando alguém que tem o coração, que é inteiramente dele. Será que Ele vai encontrar pessoas aqui esfomeadas? E Ele vai parar, Ele vai dizer, esse aqui não tem como eu passar direto, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui.
Experimentem chorar, experimentem cavar um buraco no seu coração de fome, de desejo, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Será que nós temos essa fome a ponto de nos derramar dessa forma diante do Senhor? Quando nós estamos em casa, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e nós queremos comer algo diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Então eu tenho que cozinhar alguma coisa diferente, ou ir a algum lugar da cidade, para experimentar coisas diferentes. Quando nós viajamos, talvez você viaje de férias, você quer conhecer a culinária daquele lugar, porque justamente é isso, são comidas diferentes, não é? E se nós quisermos experimentar algo diferente do Senhor, nós vamos precisar ter uma postura diferente, não pode ser essa mesma postura de indiferença que talvez eu e você estamos tendo. Eu sou indiferente diante do Senhor, porque eu estou abastecido, eu não preciso de mais nada, e eu sou um miserável, um pobre, um cego e alguém nu. Você está compreendendo isso? Para experimentar a plenitude, esse transbordar que nós estamos buscando, é preciso se posicionar de forma diferente. Eu quero compartilhar com você rapidamente 3 pessoas esfomeadas na Bíblia. Nós temos várias personagens, várias pessoas que nos ensinam, mas eu quero comentar aqui meio rapidamente 3 pessoas que foram esfomeadas na Bíblia, e essas pessoas de tamanha fome foram fartos e transbordaram. Então nós não podemos só olhar para o transbordar, nós precisamos dar um passo atrás, como eu disse ontem, e pensar: o que eu posso fazer para que o transbordar aconteça lá na frente? O que eu posso fazer hoje? E nós vamos aprender com essas pessoas, amém? Você está comigo, amém? Então a primeira pessoa que eu quero compartilhar com você é um homem que você conhece, o nome dele é Zaqueu, o publicano. Então abra comigo Lucas 19, vamos ler juntos esse texto e aprendermos um pouco com a fome de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, conta essa história. Lucas 19, 1 a 10, nós vamos ver essa história de Zaqueu, um publicano. Ele era alguém judeu, mas ele estava trabalhando como publicano, ou seja, cobrava imposto dos judeus para os romanos. Então ele estava traindo e extorquindo, pela forma de trabalhar, do próprio povo. Então não era alguém bem visto pela sociedade, não era alguém que já conhecia o Deus de Israel, talvez ouviu falar, talvez aprendeu por ser judeu, mas Zaqueu era esse homem. Só que a Bíblia diz em Lucas 19, 1 a 10 o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, olha só, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Se nós pararmos a história de Zaqueu até aqui, nós vamos olhar e falar: cara, rico, chefe dos publicanos, nem sei o que é, mas por ser chefe deve estar bem profissionalmente. Então a biografia, o status, o LinkedIn do Zaqueu ali era top. Mas aí a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Olha a fome de Zaqueu. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão, o texto diz. Então ele tinha uma vida tranquila, rico, chefe dos publicanos, estava bem profissionalmente, estabilizado em sua vida. Mas a Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. E daí a Bíblia usa um mas. Talvez você fale assim: eu tenho vontade de ser apaixonado por Deus igual fulano. Eu quero crescer com Deus igual o pastor Zion. Eu quero crescer com Deus igual aquela pessoa que eu conheço, apaixonado. Só que muitas vezes a gente tem um mas. Mas eu não tenho o tempo que ele tem, não é assim? Mas eu não tive as oportunidades que aquela pessoa teve. E muitas vezes nós estamos dando desculpa, e nós só estamos perdendo de experimentar mais de Deus. Eu já vi pessoas dizendo que quem dá desculpa, quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Então nós precisamos parar de colocar empecilhos em algumas coisas na nossa vida. Você quer crescer em Deus? Você quer transbordar do Senhor? Então olha para a sua vida e diz: eu vou buscar isso, nada mais vai me parar. Zaqueu fez isso, ele queria ver quem era Jesus, mas tinha um probleminha, ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele não conseguia, por quê? Porque tinha uma multidão. Aí o texto continua dizendo: assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava, ou um sicômoro, uma árvore, para ver quem era Jesus, porque Jesus ia passar por ali. Agora pense só, o cara tinha uma posição, um status social, mediano para cima, ele estava fazendo um serviço que não era bem visto, e ele era rico, provavelmente não, porque a Bíblia vai dizer que ele sim roubava das pessoas, extorquia, cobrava a mais. Então ele tinha um status, não era bem visto, mas ele tinha um status social alto. E naquela época uma pessoa dessas subir na árvore é como se o maior empresário aqui de São Miguel ou do Paraná, você passasse pela sua rua e estava lá subindo num pé de manga, chupando manga. Parece que não combina muito.
né? O cara está na chácara, na fazenda dele, no pomar dele de mangas escolhidas vindo da Europa, tudo bem, mas no meio de uma rua, do nada. Então Zaqueu, ele quebra essa barreira social, mas ele não quebra só porque ele quis quebrar, mas é porque existe algo dentro dele. Ele é rico, ele é bem profissionalmente, a vida dele está estabilizada, mas ainda existe um vazio no coração de Zaqueu, e esse vazio move ele, por isso que a fome é o combustível para transbordar. Então ele sobe numa árvore, porque Jesus ia passar, e a Bíblia continua dizendo, quando Jesus chegou àquele lugar, ele não passa direto. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele para, e ele olha para cima, e a Bíblia diz que ele fala, Zaqueu. Eu imagino o espanto de Zaqueu, porque eu não sei se essa árvore era muito grande, muito pequena, os pastores vão poder me corrigir mais teologicamente o que a Bíblia diz, mas eu imagino que era uma árvore maior ali, qualquer árvorezinha já era maior que Zaqueu, porque ele era pequeno, e aí ele está ali de cima olhando, e daí ele, pelo menos ele quer ter algum vislumbre, aquele lá que é Jesus, olha lá, está passando, nossa cara, esse Jesus é fera mesmo, mas não, ele está ali com aquela expectativa, só que de repente, aquela multidão, Jesus para e olha para ele, e fala, Zaqueu, não fala assim, ô baixinho, você que é o publicano que estava falando mal ali, vem cá, eu quero falar com você. Jesus não chama a gente pelo nosso pecado. Jesus não olha para você e fala assim, seu fornicador, só sem vergonha. Não, ele olha e fala assim, eu quero ficar com você, é um filho, é uma filha. Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, imagina, a fome dele estava começando a ser saciada. Ele disse, cara, eu busquei, eu fiz alguma coisa, e ele olhou para mim. Tem dia que a gente vem no culto, parece que não acontece nada, é um congresso, a proposta é diferente, vem gente diferente, mas não acontece nada. Experimenta apresentar uma fome diferente, ele vai parar e ele vai falar, eu não vou aguentar passar em diante. Foi o que Jesus fez, entrando em Jericó, ele para, porque existe algo em cima daquela árvore que tocou o coração de Jesus. Não era a habilidade de Zaqueu, não era o quanto ele sabia fazer contas, não era o quanto ele tinha de dinheiro na sua conta bancária. Uma coisa chamou a atenção de Jesus, era a fome de Zaqueu. A sua fome, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a sua fome vai parar o nosso Senhor. Então ele desceu, rapidamente o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E aí, se Jesus soubesse mesmo quem que é esse Zaqueu, o quanto ele já fez por mim, ele não ia lá. É a nossa mente humana, né? É a nossa ira humana tentando produzir a justiça de Deus. E a Bíblia diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. É o nosso jeito de pensar, mas Jesus pensa diferente. É por isso que às vezes a gente está num lugar com várias outras pessoas, e a gente sabe, aquele ali não tem a vida muito reta, aquilo é uma vida torta, a gente não fala, mas a gente pensa. E daí você vê, Deus está derramando sobre a vida da pessoa, Deus está fazendo, e a gente começa a comparar. Não pode comparar. A maneira de Deus se mover é diferente da nossa, a maneira dele olhar é diferente da nossa. Então Jesus diz, eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desce rapidamente, recebe Jesus com alegria. O povo começa a julgar dessa forma que eu acabei de falar. Mas Zaqueu, enquanto eles estão ali, eu entendo que enquanto todo o povo começa a se queixar, aí a história já pula para Zaqueu se levantando e dizendo ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei alguém eu vou dar 4 vezes mais. Nesse período houve uma conversa muito legal, houve um derramar de Jesus ali. Eles não foram e já chegou na casa e Zaqueu já falou, não, ele experimentou, a fome gerou um momento com Jesus, e aquele momento com Jesus transformou a vida de Zaqueu, a ponto dele mudar toda a história e a trajetória dele até então. E ele diz, se eu roubei alguém eu vou dar 4 vezes mais, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. A conversa, a presença de Jesus na vida de Zaqueu naquele momento transformou toda a vida dele, mas isso começou com uma fome ali atrás. Zaqueu, então, eles estavam com tanta fome para conhecer Jesus, que ele ultrapassa os bons modos, ele sobe nessa árvore. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós vamos precisar decidir se nós vamos ficar nessa caixa da religiosidade, das regras, das normas, ou se eu vou avançar para um nível maior. Eu vou precisar escolher, eu e você todos os dias nós vamos precisar escolher se nós vamos ficar nesse nível meio cheio, ou se nós vamos procurar subir na árvore, porque Jesus vai passar. Eu não estou nem aí o que vão achar de mim porque eu estou subindo na árvore, eu quero transbordar, eu não me contenho, a minha fome é maior do que a minha vontade de manter tudo tranquilo aqui fora. Preste atenção nisso, a sua fome precisa ultrapassar a sua paixão pela sua reputação. Não tem como. O que nós aprendemos com Zaqueu, o primeiro esfomeado que foi farto, é essa verdade. Deus, preste atenção, prepara árvores para que a nossa fome seja exposta, suba nela.
como eu disse da sarça ontem, que são árvores, situações que Deus permite para que nós possamos apenas parar. Ele chama a nossa atenção com situações. Eu creio que Deus está preparando árvores para que a nossa fome seja exposta. Nós vamos precisar subir nela. Deus é tão apaixonado por alguém com fome dele, que Ele prepara árvores para que a nossa fome seja exposta. Alguns anos atrás eu li um livro chamado Os Caçadores de Deus, de um homem chamado Tommy Tenney, o autor. Se você puder ler esse livro, é poderoso. Eu acredito que alguns aqui já leram. Mas esse autor, ele comenta essa história de Zaqueu. E nesse trecho do livro ali, ele comenta sobre a história de Zaqueu. Ele escreve assim, ó: imagine Deus falando com 2 querubins no céu. Imagina a conversa, Deus com 2 querubins falando sobre a situação de Zaqueu. Olha, eu quero que vocês 2 desçam e vão a Jericó, porque hoje alguém plantou uma semente lá na beira da estrada da cidade. Essa semente vai se tornar uma árvore, que alguém com tanta fome um dia vai se expor nela. Deus já estava pensando lá em Zaqueu, enquanto a árvore ainda estava sendo plantada. Ainda não tem nada lá, imagina Deus falando com os querubins, o autor escreve nesse livro, ainda não tem nada lá, mas eu preciso que vocês fiquem lá, cuidem para que ninguém pise naquela árvore ou arranque ela, porque eu vou esperar pelo dia que alguém vai subir nela com tanta fome que eu não vou resistir. Existem árvores crescendo na nossa vida, e nós vamos precisar subir nela. A fome de Zaqueu moveu ele, mas principalmente, não só moveu Zaqueu, mas parou Jesus no meio da multidão. O que ninguém conseguiu fazer, Jesus não estava só ele na estrada, tinha uma multidão, mas o que ninguém conseguiu fazer, a fome de Zaqueu fez. Meu irmão, minha irmã, existem essas árvores crescendo em milhões de lugares na terra, lá no seu quarto secreto, lá no seu carro, lá no seu trabalho, no seu dia a dia. Existem situações que você vai falar, cara, eu não vou me conter, não dá para ficar só de espectador, não dá para participar de longe, eu preciso mergulhar nesse negócio. Amém, meu irmão, minha irmã? Zaqueu, quando a sua vida estiver meio morna, lembra de Zaqueu. Quando você achar que está rico, abastado, lembra que Zaqueu era rico, era abastado. Quando o seu emprego estiver tudo bem, lembre-se, Zaqueu também estava tudo bem no emprego dele, mas existia um vazio, existe um vazio no nosso coração. O segundo esfomeado que eu quero falar com você está comigo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, estamos juntos, vamos aprender? Segunda pessoa esfomeada, a mulher de um dos discípulos do profeta, sabe quem é? Não sei nem o nome, mas abre comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Segunda esfomeada, e literalmente, essa mulher estava esfomeada. Vamos ler juntos essa história, 2 Reis 4, versículo 1 até o 7. Amém? Então, 2 Reis 4, 1 a 7, nós vemos a história da mulher de um dos discípulos do profeta. A Bíblia não fala o nome dela, mas olha só o que diz a história, a partir do versículo 1, 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Olha o que ela disse: o teu servo, o meu marido, morreu. Começa o vazio dessa mulher aqui. Teu servo, meu marido, morreu, viúva. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Essa mulher estava bem? Não estava bem. Essa mulher estava vazia, e ela achou que estava vazio o suficiente, e de repente aparece um credor dizendo, tem que levar seus 2 filhos. Porque nós precisamos entender a cultura daquela época. Era o homem que trazia o sustento, era uma cultura patriarcal. Então, aquele homem que trazia o sustento ali para casa, que mantinha tudo à ordem, morreu. Então, a fonte, basicamente, daquela mulher foi extirpada. E é o que Deus muitas vezes quer fazer comigo e com você. Nós temos uma fonte. E se essa fonte não for o Senhor, vai morrer. Então, aquela fonte morre. E daí a mulher fala, não pode ser pior do que isso. Nada há pior do que isso. De repente, bate palma na casa dela, o credor. Devia estar devendo pela situação. A Bíblia diz que o credor queria levar os 2 filhos como escravos. Certamente os filhos eram pequenos, não conseguiam sustentar a casa. Então eu fico imaginando a luta interior dessa mulher, o vazio, a situação que ela estava enfrentando. Meu marido morreu, não sei como é que eu vou fazer, os meus filhos são pequenos, eu vou ter que dar um jeito, mas eu não tenho oportunidade, eu não sei como é que eu vou trabalhar. Tem toda essa questão social da época.
Aquela mulher já está desesperada, ela acha que o desespero não pode chegar num nível mais fundo, mas chega. É igual uma vez uma pessoa perguntou para um amigo meu: ixi, agora você está no fundo do poço. E daí esse amigo respondeu: não estou no fundo do poço, para chegar no fundo do poço tem que subir mais 3 metros. Ele estava mais para baixo ainda, essa mulher estava desse jeito. Talvez você fale assim: não, eu estou desse tipo aí. Você nem sabe, Léo, o que você está falando, mas eu estou desse tipo. O credor chega para esvaziar um pouco mais aquela mulher e diz para ela que vai levar os 2 filhos como escravo. Então a mulher está aqui conversando com o profeta Eliseu sobre a situação dela. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha só, como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela estava vazia? Estava. Ela sabia que estava vazia? Sabia. O segredo está aí. O problema é que nós não temos mais de Deus porque nós não precisamos dele. Nós achamos que não precisamos. Nós estamos bem, igual a igreja de Laodiceia. Já estou abastado, já estou rico, já estou tranquilo. Pobre, cego, sim, miserável, nu. Essa mulher, ela diz: eu tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: olha só, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas vasilhas vazias. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa. O profeta deu uma orientação, ela naquela situação, vazia, mas o que ela faz? Esse profeta está louco. Ontem nós compartilhamos aqui, eu falei rapidamente de Naamã, que ele queria algo mais extraordinário, né? E o profeta ele queria que o profeta saísse, mexesse a mão, assim diz o Senhor, aquela voz de bode, assim diz o Senhor, vai contigo, varão. Não, Deus fala para Eliseu, o profeta fala para Naamã: só mergulha no lago lá, 7 vezes vai dar tudo certo. Essa mulher não, ela está vazia, ela não tem pré-requisições para Deus fazer algo. Você já viu pessoa que chega na presença de Deus, em oração, no devocional, no culto, com pré-requisito? Não, se não for assim, nada vai acontecer. Nós precisamos chegar aqui com expectativa no nosso coração: Deus, faz do jeito que você quiser. Às vezes você vai passar o culto inteiro, talvez Deus não vai fazer nada, entre aspas, mas às vezes no final do culto, numa conversa lá fora, o Espírito Santo vai te tocar e vai transformar a sua vida, numa palavra que alguém te disser, numa conversa, num tom de teclado, de um piano. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, só que nós colocamos Deus numa caixa e falamos: faz assim, Senhor. Aí Deus começa a fazer de algo diferente, a maioria dos avivamentos morre por causa disso, porque Deus começou a fazer do jeito dele, daí o homem vai lá e tenta formalizar. Essa mulher não tinha pré-requisitos, por quê? Porque ela tinha fome, ela tinha uma necessidade, literalmente. Então ela ouve a orientação do profeta, o que ela faz? Conforme o profeta falou. Aprendemos ontem sobre ouvir a voz de Deus. Estamos ouvindo, vamos ouvir a cada dia mais. A pergunta agora não é mais se eu vou ouvir, a pergunta é: você está fazendo, obedecendo? A mulher sai e ela vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Ela faz exatamente o que o profeta falou. Ela foi embora, fechou-se em casa, a fome dela move ela se fecha com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Agora preste atenção: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. A fome dela moveu ela a obedecer, e as vasilhas vazias começaram a ser cheias, e a hora que ela nem percebeu, aquilo tudo já estava transbordando. Só não transbordava porque tinha mais vasilha chegando, mais vasilha chegando. Só que nota só, o azeite para quando para de ter vasilhas vazias. Talvez a gente diz assim: ah, mas Deus não faz mais na minha vida. Sabe por quê? Porque eu antes chegava diante dele e apresentava uma vasilha vazia, e ele vinha e enchia. E depois eu ia e eu apresentava, e ele enchia de formas diferentes, e ele fazia de coisas novas. Eu não entrava diante dele com pré-requisitos, ele fazia do jeito que ele queria, eu ia fluindo. A Bíblia diz assim: é todo aquele que é nascido do Espírito, igual o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas está indo, está fluindo, e eu estou no vento. Ezequiel vai dizer de um rio que no momento ele estava nos tornozelos, depois ele mediu mais 100 côvados, foi nos joelhos, depois mediu mais 100 côvados, foi na cintura, foi nos lombos, e daqui a pouco era um rio que eu não conseguia mais ter onde colocar os meus pés, mas ali é o lugar que Deus quer que eu e você esteja. E essa mulher experimentou isso, só que a Bíblia diz que quando a vasilha vazia parou, o azeite também parou. O que nós aprendemos com a mulher de um dos profetas?
não sabemos o nome dela? Essa verdade, Deus não resiste à fome reunida. Não era uma vasilha, não era duas, não era uma pessoa sofrendo, era ela, os seus filhos. Era uma situação terrível se instalando ali. Mas a fome a move, ela recebe algo do Senhor, ela obedece essa direção, as vasilhas vão sendo colocadas. Não era uma, não era duas, o profeta diz: peça vasilhas emprestadas, muitas. Olha para quem está do seu lado, mais uma vez. A gente fala isso só para você não dormir. Mas fala para essa pessoa: apresente muitas fomes para Deus. Nem português correto é falar assim, né? Muitas fomes. Como assim? Fome é uma só. Apresente muitas vasilhas. A verdade que nós aprendemos com essa mulher: Deus não resiste à fome reunida. Precisamos aprender a reunir o nosso vazio e apresentar ao Senhor. Quando você reúne o vazio ou o cria, plantando aquilo que tem nas promessas de Deus, eu e você estamos vivendo entre o que já foi prometido, o azeite abundante, entre aquilo que ainda não foi entregue. Deus tem promessas para nós. A Bíblia diz: eis que enviarei fome sobre a terra, não de pão, não sede de água, mas de ouvir, de querer mais. Só que nós estamos abastados, ricos, e não precisamos de mais nada. Nós precisamos criar esse vazio, plantando aquilo que nós temos nas promessas de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como se fossem retiradas bancárias de fé, de compaixão do Senhor, que sempre responde ao vazio humano com plenitude divina, que é o transbordar. Uma das ferramentas que nós temos, que Jesus deixou, é o jejum. O jejum é uma forma de criar um vazio para que Deus possa encher. Não há nada mais rápido para deixar o nosso estômago vazio do que um jejum. É ou não é? É por isso que é tão difícil. Ninguém quer fome, ninguém quer passar fome. É por isso que todo ser humano busca se encher de algo, porque ninguém quer ficar com esse vazio. O jejum, ele é feito quando o noivo lhes for tirado, a Bíblia diz. Olha só, Mateus 9, 14 e 15, se você quiser abrir e acompanhar, pode ser, mas senão eu posso ler aqui para nós. Mateus 9, 14 e 15 diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar a Jesus: por que nós, os fariseus, Jesus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então olha só, jejum, Jesus faz a conexão com luto. É gostoso passar por luto? Não é. Vai ser gostoso criar o vazio, a fome que Deus vai encher depois? Não é. Talvez a nossa preocupação maior de Deus nos encher é justamente isso, saber que eu vou precisar me esvaziar, e é aí que eu não quero. Eu não quero que Deus toque naquilo que está gostoso, que está tranquilo, mas Ele vai precisar nos esvaziar. Só que se nós crermos na promessa de Deus, de que o que Ele tem para nós é muito melhor, é muito maior. Davi compreendeu isso e ele registra em um dos salmos: à tua direita há delícias perpetuamente. O autor, o pastor americano John Piper, ele escreve um livro e ele fala sobre o hedonismo espiritual, a busca pelo prazer em Deus. Nós nunca vivemos uma geração tão hedonista como essa, uma geração que é desenfreada pela busca do prazer, não é assim? Então hoje é o tempo que existe mais entretenimento, mais distração, mais experiências, mais tipos diversos de drogas, situações adversas que nós temos aí para pessoas se satisfazer, ter prazer, de diversas áreas, sexual, na mente, na vida, todas as coisas. Mas esse autor, ele vai dizer: nós precisamos encontrar esse prazer em Deus, é muito melhor, não se compara. Então, quando nós entendermos essa perspectiva, o jejum para nós não vai ser um caminho difícil. Vai ser difícil para a nossa carne, e justamente precisa ser, porque se você estiver fazendo um jejumzinho que não está difícil, toma cuidado, não é assim? Tem muitas pessoas que escolhem não trilhar esse caminho. A Bíblia diz: é estreito, não é fácil. Eu estou dando só um exemplo aqui, mas Jesus, ele faz ele linka: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Aí ele termina dizendo: olha só, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Quando nós sentirmos que a presença do noivo foi embora, ou está menos intensa, nós precisamos nos mover. É essa fome que precisa nos mover.
e buscar mais intensamente, deixar que essa fome nos mova. Foi o que a viúva fez. Se ela tivesse com o marido dela, se a coisa tivesse tudo tranquilo, talvez, a gente não sabe, mas talvez ela nem tivesse essa experiência onde Deus transbordou o azeite. Talvez se na sua vida tivesse tudo certo, se na minha vida tivesse tudo tranquilo, e se o Senhor tivesse trazido sobre nós somente tempos de paz, nós não teríamos uma fome para buscar mais a Ele e transbordar. Você está entendendo isso? Amém? Você está compreendendo? Então nós precisamos entender que o jejum, existe até alguns pastores, alguns livros que eu vi, e eu li sobre jejum, eles dizem, existe o jejum do noivo, que é esse jejum com essa perspectiva, cara, parece que meu coração está árido, parece que minha vida não flui mais da presença de Deus, então eu vou jejuar porque eu não posso viver sem Ele. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós aprendemos a viver sem Deus, nós conseguimos viver sem Deus, esse é o nosso problema. Sabe, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas limitações, mas uma coisa arde no meu coração, eu falo, Deus, eu preciso te sentir. Quando eu falo sentir, não é sentir palpavelmente. Ontem nós estávamos conversando ali sobre um dos inimigos do avivamento, o pastor Zion falou, eu até não sabia, achei muito legal, que um dos inimigos do avivamento na nossa região, no Brasil, América Latina, é o emocionalismo. Por quê? Porque as pessoas acham que avivamento é quando eu sinto uma emoção. Quando hoje o culto foi bom, mas por quê? Eu me arrepiei. Já viu a pessoa falando assim? E eu creio que Deus faz situações onde a gente arrepia, é natural. Deus colocou em nós, no nosso corpo físico, fisiologicamente falando, reações físicas. Existem isso. Mas eu não posso pautar a minha vida de experiência ou não com Deus somente por demonstrações físicas, emocionais. Então eu fui no culto, parece que nada aconteceu. Mas por quê? Porque a música... parece que não, a palavra parece que não foi tão legal, o pastor não contou tanta história assim, a gente cria barreiras e Deus está falando, cara, eu quero te levar num nível além, só que sabe, se você vem aqui já cheio de si, dizendo tem que ser assim, tem que ser assado, e Deus quer fazer, mas eu estou cheio, daí Ele quer encher, mas não tem como encher um copo que já está cheio, Ele quer transbordar, mas Ele vai precisar esvaziar primeiro. Quando nós sentirmos que essa presença do noivo foi embora, então essa fome vai nos mover. Mas o problema é esse, nós aprendemos a viver sem Deus, nós aprendemos a resolver as nossas coisas sem Deus, nós aprendemos a viver dias e dias sem se derramar diante do Senhor, dizendo, Senhor, parece que não está mais legal, eu preciso dessa paixão. Existe um lugar onde nós podemos apresentar a nossa fome, que é na presença dEle. Olha só, 2 Reis 4:4, que é a história que nós estamos lendo, o versículo diz assim, que o profeta traz a orientação para aquela mulher, ele diz, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. É o mesmo texto, Jesus, há milhares de anos depois, explicando sobre a oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, é ali. E ele está dizendo, então entra, fecha a porta, 2 Reis 4:4, sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe à parte a que estiver cheia. O que nós aprendemos com a mulher de um dos profetas? A esfomeada, que recebeu, que transbordou, porque aquelas vazias foram cheias, e o profeta falou, agora vai, vende o que você tem, paga a sua dívida, e pode viver tranquilo, agora você está farto, sabe por quê? Porque você teve fome, e agora o Senhor trouxe fartura sobre a sua vida. Nós precisamos aprender então com essa mulher, a reunir a nossa fome, e apresentar a Ele. O que Deus nos prometeu na palavra dEle, que ainda nós não recebemos na plenitude. O que Deus disse sobre a sua cidade, sobre a sua família, sobre o seu bairro, sobre o local que você mora, e que ainda não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Tem diversos motivos, mas um deles é que talvez nós não estamos nos posicionando o suficiente para que Deus possa encontrar alguém esfomeado o suficiente para fazer. A fome reunida clama pela plenitude dEle, e a nossa fome reunida, coletiva e pessoal, irá basicamente determinar o quanto dEle nós vamos receber. Quanto mais fome, mais Ele vai derramar. Quando o vazio, quando a fome para, o derramar também para. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais, o azeite parou. E talvez eu e você nós não entendemos porque que no início Deus se manifestava tão forte, tão intensamente no lugar de oração, no culto, na rua, no trabalho, no chuveiro, qualquer lugar. Ele correspondia de uma tal maneira que nós chorávamos, nós nos derramávamos, nós nos ajoelhávamos, e não é só uma postura do corpo, era uma postura do coração, mas hoje não acontece mais. E preste atenção, o que mudou não foi Deus, o que mudou foi a minha e a sua fome, e nós a perdemos em algum lugar. Vasilhas vazias, reunidas diante do Senhor, serão transbordadas, amém? Para nós encerrarmos, primeiro esfomeado, Zaqueu.
Estava rico, tudo tranquilo, mas não se achava rico, tinha um vazio. E ele dizia: eu preciso de algo mais. Subiu numa árvore. Deus prepara árvores para que a nossa fome seja exposta. Suba nela. A mulher de um dos profetas estava passando por um momento terrível. Talvez você está passando por isso. Se você não está passando, infelizmente nós estamos no mundo, estamos sujeitos a passar. Quando nós passarmos, ao invés de olharmos como uma desgraça, perdão da palavra, possamos olhar e dizer: é mais uma oportunidade para que o Senhor possa encher isso. É mais uma vasilha vazia. Faça como essa mulher. Reunião de vasilhas vazias. O Senhor não se contém, Ele derrama, Ele transborda. E a terceira esfomeada chama-se Maria, morava em Betânia. Você conhece a história. Quem era Maria? Nós falamos dela ontem. É aquela que ficou aos pés de Jesus, enquanto a Marta, a irmã dela, estava na cozinha, né, lavando a louça e tal. Então nós já temos um histórico de que a Maria era apaixonada. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa que já conhecia o Senhor. Ela já teve momentos com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, quando passava por Betânia, ficava na casa do Lázaro, que era irmão da Marta, que era irmão da Maria. Imagine quantas situações a Maria teve com o Senhor ali. O quanto ela não foi se apaixonando, se derramando. E talvez nós se encaixamos nessa vida da Maria. Nós já estamos experimentando. Quem já experimentou o Senhor em algum momento da sua vida? Experimentamos. Estamos falando aqui de pessoas que estão aqui porque querem mais, e só querem mais porque já experimentou e viu que é bom. Sim ou não? A Maria era assim. Mas um dia o seu irmão morre. E o irmão, irmãs solteiras, aquela sociedade, o sustenta. Aquele que trazia a ordem ali, perdeu a sua fonte. Maria já era apaixonada, mas talvez ela tinha ainda uma fonte. E daí Deus permite. E daí o que acontece? A Maria não sai correndo trabalhar e fazer do jeito dela. Ela tem uma fome direcionada no lugar certo, porque ela já experimentou de algo. Ela já viu alguém que resolve, então ela vai atrás de Jesus. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada. Manda dizer a Jesus. Jesus está lá, demora 4 dias para chegar. O Lázaro estava doente ainda, quando chega já estava morto. O que a Maria faz? Sai correndo: Senhor, se o Senhor pudesse, se o Senhor tivesse aqui antes, não tinha acontecido. Ela sabe que é Ele que resolve. É por isso o choro dela. Jesus diz: não, Ele vai ressuscitar. Ah, eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela conhece a verdade e é a verdade. Só que Jesus quer fazer algo diferente, porque Ele encontra alguém que tem fome. Mas adiantando um pouco, Jesus vai, ressuscita Lázaro, você conhece a história. A Maria então, que já era apaixonada, que já tinha fome, ainda tem mais. Ela fala: cara do céu, ressuscitou, nunca ouvimos falar disso. A Bíblia diz que muitos judeus vieram juntos, não porque queriam Jesus, mas queriam ver o que Jesus fez, não é? Talvez nós estamos juntos só porque nós queremos ver Jesus fazendo. Nós não podemos nos posicionar como os judeus, nós temos que posicionar como Maria, dizendo: faz da minha vida. Eu não quero só ver, eu quero que o Senhor faça comigo. Quero que o Senhor gere em mim. Mas olha só, a Maria então, ela tem uma fome, ela tem um desejo. E a Bíblia vai dizer, em João 12, se você quiser abrir e acompanhar juntos, eu já estou encerrando aqui, João capítulo 12, versículo 1 a 8, nós temos uma história da demonstração de alguém que tem fome. E alguém que tem fome é diferente. João 12, versículo 1 a 8, se você quiser acompanhar. Então João 12, 1 a 8. Amém? Você achou? Lá diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Então, Lázaro tinha ressuscitado, todo mundo feliz, contente, notícia viajou. Prepararam um jantar para Jesus. Lázaro certamente ajudou. A Bíblia vai dizer em outros textos que era na casa de Simão, que era um leproso, Jesus tinha curado. Então eles pegaram uma casa melhor, talvez emprestada, eu imagino. Fizeram um jantar, Lázaro deve ter ajudado, feliz, imagina. A Marta servia, estava ali se dispondo. Mas a Bíblia diz que enquanto Lázaro estava à mesa com ele, a Maria pega um frasco de nardo puro, um alabastro, que era um perfume caro, e derrama sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A Bíblia diz: a casa encheu-se com a fragrância do perfume, a casa transbordou. Mas um dos discípulos diz, que mais tarde iria traí-lo, né? Por que esse perfume não foi vendido, dado aos pobres? Você sabe a história, eu vou parar só até aqui. Mas a Maria, ela não se contém, ela diz: eu já conheci, mas eu quero mais, eu quero desejar mais, eu quero experimentar mais. E a Maria chega num nível de maturidade com o Senhor,
que ela fala assim: eu não posso só ficar feliz com os presentes, eu preciso ficar mais feliz com a presença de Jesus. Então ela pega o presente e derrama Jesus. Agora o interessante é que quando a Maria derrama tudo que ela tem de melhor, aquele presente, aquele perfume que ela derrama, é equivalente a 1 ano de trabalho. É como se você pegasse o seu salário de 1 ano, comprasse um perfume caro e desse para Jesus. Foi o que a Maria fez. E ela derrama, a Bíblia diz que ela quebra. Era como se fosse, eu dei uma lida em alguns historiadores dizendo o que era esse objeto. Era como se fosse um vaso com um pescoço comprido, né? E ela quebra esse pescoço ali, esse gargalo ali daquele vaso, daquele perfume. Ou seja, não vai ser utilizado em mais nada, é para Jesus e só. Sabe quando nós entregamos coisas para Jesus, mas daqui a pouco nós pega de volta, não é assim? Ele está chamando a gente a ter uma fome como a de Maria. Eu entrego, mas eu não quero mais, é só Ele. Se eu tiver Ele, está bom. E a Maria quebra aquele perfume e ela começa a enxugar com os cabelos e tal. E ela está achando que ela está fazendo muito para Jesus. Só que o mais interessante é que não é só Jesus que fica com o perfume que a Maria derramou, mas agora a Maria tem o mesmo perfume que Jesus. Ou seja, a Maria saiu do nível de querer só os presentes, e ela queria ser mais íntima. Então imagine, o mesmo cheiro que Jesus estava, a Maria também estava. Nós vamos precisar ter uma fome, que nós vamos derramar tudo diante do Senhor. Nós vamos subir numa árvore, nós vamos pegar nossas vasilhas, nós vamos diante do Senhor apresentar esse vazio, para que Ele faça. E quando nós acharmos que estamos fazendo muito, nós vamos ver Ele fazendo mais. E aí quando nós andarmos pela cidade, as pessoas não vão olhar para nós e dizendo: é o Léo. Elas vão dizer: cara, Jesus está ali. E vai ser tão conectado, vai ser tão junto, que as pessoas não vão saber onde começa o Léo e onde termina o Jesus, e onde começa o Jesus e onde termina, porque vai estar entrelaçado. E a Maria sai daquele lugar, a fome dela faz com que ela tenha o mesmo cheiro que Jesus. E essa é uma verdade. Sabe por que as pessoas não querem experimentar o Deus que a gente tem? Porque nós não estamos cheirando, não está exalando esse perfume o suficiente para tocar a vida das pessoas. Meus irmãos, a fome é um combustível para o transbordar, e nós vamos precisar criar isso. Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Se você entendeu essa mensagem, eu me alonguei aqui um pouco, eu só quero orar por você, para que o Senhor possa gerar pessoas, corações aqui sedentos, a tal ponto, que não vai sossegar, que não vai parar, vai dizer: Senhor, não dá. Talvez você é como Zaqueu: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu sou rico, eu sou abastado, profissionalmente tenho sucesso, as coisas estão funcionando para mim. Mas nós vamos precisar dizer: não, eu sou um miserável, um pobre, um cego, nu. Assim diz o Senhor: eis que enviarei fome sobre a terra, não de pão, não sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão fartos. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu oro pelos meus irmãos aqui nessa manhã e te peço: gera no nosso coração uma fome, uma sede pela Tua presença. Que possamos, Senhor, não ligarmos para a nossa reputação e para a nossa aparência, para aquilo que nós temos socialmente falando, assim como Zaqueu, mas que nós possamos identificar as árvores que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para que a nossa fome seja exposta, que nós possamos subir nesses lugares, porque só assim nós seremos cheios. Que possamos ter coragem o suficiente para abrir mão da nossa reputação, das nossas coisas, dos nossos valores, para ficar com os valores do Senhor e expor a nossa fome, porque o Senhor está passando, e é a nossa fome que vai chamar a sua atenção. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas o mesmo anseio que o Senhor derramou sobre aquela mulher de um dos discípulos do profeta. Nós possamos reunir as nossas vasilhas vazias e colocar diante do Senhor. E que quando a vasilha vazia parar, o azeite também para. Então que nós possamos viver uma vida inteira de dependência do Senhor, apresentando o nosso vazio, porque não somos nada sem Ti, não podemos nada sem Ti. Assim como o Senhor diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a ter uma paixão, mesmo depois de ter conhecido o Senhor, como Maria de Betânia. Experimentamos milagres poderosos, talvez como nunca outros experimentaram, um irmão ser ressuscitado, mas ainda assim eu quero derramar o meu melhor, porque agora eu não me importo tanto com os presentes, porque eu experimentei algo maior do que os presentes, que é a Tua presença, e eu quero estar com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja, um povo,
que clama pela tua presença, que é apaixonado pelo Senhor, que derrama tudo, de maneira que ao sairmos, ao conversarmos, ao fazermos os nossos negócios, ao entrarmos no nosso trabalho, ao sairmos, ao visitarmos pessoas, elas possam entender e cheirar, não o nosso cheiro, mas entender que há um cheiro diferente ali, e elas vão perguntar, e nós vamos poder dizer, é o cheiro de Jesus, é aquele que tem cativado toda a minha atenção, e eu tenho vivido para Ele, e você pode viver também. Gera isso nos nossos corações, como igreja, como família, como irmãos, um vazio, onde só o Senhor pode preencher, esse combustível que nos move todos os dias, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, que a gente possa ser esses esfomeados pelo Senhor, amém? Deus abençoe.